Ei, e aí? Já percebeu que quanto mais você se importa com alguma coisa, mais as coisas parecem dar errado? Parece até que, ao se esforçar demais, a vida dissesse: Ei, relaxa aí que tu tá atrapalhando. Então, eu pensei, o segredo aqui é o desapego. Eu não tô falando de largar tudo e virar um desleixado, não. Eu tô falando de colocar sua energia, fazer o seu melhor e aí soltar assim pro universo, pro mundo. Porque adivinha só, quando você para de correr atrás, as coisas começam a correr atrás de você. Fez sentido? Bom, vamos lá. Sabe aquela sensação de que quanto mais você se esforça para fazer algo dar certo, mais parece que as coisas desandam? É o famoso paradoxo do controle. Quanto mais você tenta agarrar o resultado com as duas mãos, mais ele escapa pelos dedos. Eu já passei por isso várias vezes e eu aposto que você também. Quer um exemplo bem clássico? Aquela vez que você mandou uma mensagem super pensada para alguém, para aquela cocotinha, e a pessoa simplesmente demorou horas para responder. E você ficava lá, olhando pro celular, atualizando a tela e nada. Mas quando você desencana, larga o celular de lado e vai fazer outra coisa, a mensagem chega. Impressionante como a vida parece que tá brincando direto com a gente, né? A verdade é que quando você foca demais no controle do resultado, acaba passando uma energia de desespero. E ninguém gosta disso, seja no trabalho, no relacionamento ou até numa competição. O que aprendi, isso foi a duras penas, confesso, é que quanto mais você relaxa e confia no processo, mais as coisas fluem. Parece contraditório, mas funciona. Já percebeu isso também? E aqui está o grande segredo. O desapego não significa deixar de se importar. Significa focar no processo e não no resultado. Quando você se dedica de verdade a algo, mas sem aquela obsessão pelo que vai acontecer no final, é aí que a mágica acontece. Eu costumava ser a pessoa que ficava obcecada pelo resultado. Se eu não conseguisse o que queria, parecia o fim do mundo. E, sinceramente, isso me desgastava muito mais do que ajudava. Vou te dar um exemplo bem prático. Já viu como os atletas de alto nível funcionam? Eles treinam como loucos, mas na hora da competição não ficam paranoicos com o troféu ou com a medalha. Eles se concentram em dar o melhor desempenho naquele momento. Se fizerem isso, o troféu é uma consequência. O curioso é que quando você solta essa necessidade de garantir o resultado a qualquer custo, ele muitas vezes vem sozinho. Pensa numa semente, você planta, rega, cuida, mas não pode ficar puxando a planta para fora da terra, achando que ela vai crescer mais rápido. Ela tem o tempo dela. É exatamente assim com a vida. Se você fez o seu melhor, pode confiar que o resultado certo vai chegar, mesmo que não seja aquele que você imaginava. Eu aprendi isso depois de algumas observações na minha vida. E depois que eu comecei a aplicar isso, minha vida ficou muito mais leve. Bom, vamos lá. Deixa eu esclarecer uma coisa. Desapegar não é sinônimo de ser irresponsável ou desleixado. Isso é importante. Quando eu falo de desapego, eu não estou dizendo que você pode largar tudo e deixar a vida te levar sem esforço. Desapego é sobre fazer o seu melhor e estar em paz com o que vier depois, não sobre abandonar suas responsabilidades. E isso acontece mesmo, a gente confunde. Por um tempo, eu pensava que desapego era um relaxamento total. Achava que deixar rolar significava não me esforçar tanto. Bom, e o resultado vocês já sabem, né? Não deu certo. O verdadeiro desapego é você colocar tudo de si em algo, seja no trabalho, num relacionamento ou num projeto pessoal. E depois de dar o seu melhor, não ficar se martirizando com o que não está no seu controle. É tipo aquela sensação de dever cumprido, sabe? Como se você estivesse tranquilo porque fez o que podia. E agora é com o universo, o destino ou o que você quiser chamar. Pra mim é como se eu colocasse a cabeça no travesseiro e dormisse em paz, porque eu sei que eu fiz minha parte. Então não confunda. Desapegar não é ser preguiçoso ou deixar as coisas de lado. É confiar que depois do seu esforço, o resultado certo vai aparecer. E pode ter certeza, quando você faz o que tem que fazer, a vida te recompensa, só que às vezes de jeitos que a gente nem imagina. Deixa eu te contar umas histórias que mostram como o desapego realmente funciona. Nada de teorias complicadas, isso não funciona aqui. Mas exemplos reais, de coisas que eu e várias pessoas já passamos. Uma vez, o meu amigo estava super empolgado com uma entrevista de emprego. Era aquela vaga dos sonhos dele e ele se preparou pra caralho. Ele fez tudo certo, só que no fim ele não conseguiu o emprego. Na hora ele ficou muito frustrado, mas em vez de se afundar na decepção, ele disse assim: eu fiz o meu melhor, se não rolou, tem um motivo. E algumas semanas depois surgiu uma oportunidade ainda melhor, uma vaga que nem estava no radar dele. E adivinha?
Essa sim foi perfeita para ele. Se ele tivesse ficado obcecado com aquela primeira chance, talvez não estivesse aberto para essa segunda, que foi muito melhor. Isso vale para qualquer área da vida, inclusive relacionamentos. Eu já passei por situações que queria muito que as coisas dessem certo com alguém, mas a pessoa não estava na mesma vibe. E às vezes isso acontece, tá tudo bem. Quando eu finalmente aceitei que, apesar do meu esforço, aquilo não era para ser, acabei conhecendo alguém que se conectava comigo de um jeito muito mais real. E isso só aconteceu porque eu me permiti deixar ir. O que eu aprendi é que quando você faz o que pode, mas aceita que nem sempre as coisas vão sair como você planejou, é aí que as melhores surpresas aparecem. Desapegar não significa desistir, significa estar aberto para o que a vida tem de melhor para te oferecer, mesmo que você ainda não saiba o que é. E olha, quando você começa a praticar isso, as oportunidades que surgem são muito melhores do que aquelas que você tentou forçar. E aqui está a cereja do bolo. Em vez de ficar correndo atrás de tudo, como um louco, você começa a atrair o que é seu. Isso é o tal do magnetismo. Quando você para de se preocupar obsessivamente com o resultado e simplesmente faz o seu melhor, você se torna um imã para o que realmente importa. Eu já vi isso acontecer na minha vida várias vezes. Quando eu estava desesperada para conseguir alguma coisa, fosse um projeto, uma oportunidade ou até mesmo reconhecimento, parecia que quanto mais eu tentava, mais longe aquilo ficava. Mas no momento em que eu pensava, ok, eu fiz o que podia, agora eu vou seguir em frente e deixar acontecer, as coisas começavam a fluir. Já reparou como as oportunidades aparecem justamente quando você relaxa? Cara, isso é surreal. O segredo é esse. Quando você faz o seu trabalho, cuida da sua mentalidade e se desapega do desfecho, você magnetiza as oportunidades certas. E isso vale para tudo. Ao invés de correr atrás de pessoas, oportunidades ou qualquer coisa, trabalhe em se tornar a pessoa que atrai o que deseja. Eu aprendi que a vida flui muito melhor quando você para de tentar controlar tudo e confia que as coisas certas virão para você. E eu não poderia terminar esse vídeo sem falar de algo que eu acredito bastante. Que eu tenho certeza que se eu fosse uma empresa, meu slogan seria esse. Tudo acontece por um motivo. E isso não é papo de autoajuda, barato. É real. Às vezes, no calor do momento, a gente fica frustrado porque algo não saiu do jeito que esperávamos. Mas mais cedo ou mais tarde, a vida te mostra que aquela porta fechada abriu caminho para algo muito melhor. É sério, gente. Tudo acontece por um motivo. Eu já vivi isso mais de uma vez e te garanto, quando você olha pra trás, faz total sentido. É sério, você começa a juntar as peças, a linkar as coisas e aí você vê que faz total sentido. Eu lembro de uma vez que eu tava super focada num projeto, achando que seria um divisor de águas na minha vida. Me dediquei, coloquei todo o meu esforço e no fim ele não saiu como eu esperava. Fiquei muito paia. Mas se eu tivesse seguido com aquilo, teria perdido uma oportunidade que apareceu logo depois e que foi muito mais alinhada com o que eu realmente queria. Às vezes a gente se apega tanto ao plano que esquece que o universo ou Deus tem algo ainda maior planejado pra gente. O que eu aprendi e que ainda estou aprendendo é que a confiança no processo é tudo. Quando algo não dá certo, ao invés de se afundar na frustração, pergunte-se: o que é que eu posso aprender com isso? Pra onde que esse caralho tá me levando? Pode parecer difícil no momento, mas com o tempo você percebe que até os fracassos, entre aspas, fazem parte de um plano maior. E é nesse momento que você entende que o desapego não é sobre desistir, é sobre confiar. Quando você acredita que as coisas estão acontecendo por um motivo maior, a ansiedade vai embora. E aí você não só desapega do resultado, você começa a aproveitar a jornada. Eu não estou dizendo que é fácil, porque não é. Mas é aí que está a beleza do processo.